Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro como muitas pessoas imaginam, ela é uma biblioteca, porque ela tem 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. As duas partes da Bíblia, a primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda parte é o Novo Testamento, com 27 livros. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos nos atentar ao evangelho de Mateus, o evangelista a qual nós vamos estar estudando nos nossos encontros. O evangelho de Mateus ele foi escrito por volta de 80 a 90 depois de Cristo aproximadamente, com a maioria dos estudiosos concordando com uma data entre 70 e 90 depois de Cristo. Sempre datas a gente costuma frisar como aproximadamente, porque não se tem uma precisão exata. O local exato onde o Evangelho de Mateus foi escrito é incerto também, mas há fortes indícios que foi em Antioquia, na Síria. Acredita-se que a comunidade de judeu-cristãos em Antioquia foi o público-alvo da escrita do Evangelho de Mateus. Nós vamos estar estudando a palavra de Deus, só dando uma introdução. O Antigo Testamento, que possui 39 livros, né? Ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. O Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, possui 27 livros, ele foi escrito no grego koiné. Nós vamos estar estudando então o Evangelho de Mateus. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 5, 27 ao 32, Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13 e Marcos capítulo 2, versículo 14 ao 17. Essas passagens bíblicas, elas falam sobre Mateus, a conversão do apóstolo Mateus, a conversão desse homem a qual o primeiro livro do Novo Testamento, do nosso exemplar, carrega o seu nome, né? O Evangelho de Mateus. Vamos entender como foi esse encontro com Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13, você encontra na sua Bíblia a vocação de Mateus. Eu estou usando a versão Almeida Revista Corrigida, ARC. Você pode estar estudando nessa versão também, ou a versão que você tem aí. Você vai entender aqui na projeção. Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, no próprio Evangelho de Mateus, a qual nós vamos começar a estudar, no capítulo 9, versículo 9 ao 13, conta-se a conversão de Mateus. Jesus estava passando e viu assentado na alfândega. O que é a alfândega? Um local onde se cobrava impostos. Mateus ele era um judeu, porém ele cobrava impostos, trabalhando ele para o Império Romano na época. E isso, ao olhar dos judeus, até dos fariseus e saduceus, que eram partidos da religião judaica que existiam naquela época, eles enxergavam Mateus como um inimigo. Eles enxergavam Mateus como um judeu traidor, porque cobrava impostos do seu próprio povo. Mas o próprio Jesus, ele viu Mateus assentado assim, na alfândega onde se cobrava os impostos, e chamou Mateus. E ele se levantou, Mateus, daquela situação ali, e começou a seguir a Jesus. E como diz aqui na própria palavra no versículo 10, aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, ou seja, Mateus, ele convida Jesus para ir para sua casa. Faz um jantar ali, né? Uma mesa ele serve
para Jesus e para outros que estavam juntos ali. Porém, os fariseus religiosos da época, ao enxergar essa situação, ficaram muito indignados com Jesus, com Mateus, e até com o próprio Jesus, que estava ali sentado. E os fariseus, vendo isso, no versículo 11, disseram aos seus discípulos, para os discípulos de Jesus, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí Jesus, ele fala, provavelmente em alto e bom som, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Jesus fala que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos. Nós temos uma passagem também da conversão de Mateus, em Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Lucas, o evangelista Lucas, ele conta essa conversão de Mateus na sua visão, na sua ótica. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós vimos aqui já no primeiro slide, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista vai escrever da sua ótica, da sua visão. É como se 4 pessoas estivessem contando a mesma história, mas da sua forma, do seu jeito. Então, Lucas, no capítulo 5, versículo 27 ao 32, você pode abrir na sua Bíblia, diz assim, sobre a vocação de Mateus. E depois disso saiu e viu um publicano, está falando de Jesus aqui, né? Lucas fala sobre Jesus. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, porque Mateus, gente, também era conhecido como Levi na época, assentado na recebedoria. E Jesus disse, né, segue-me, versículo 28, e ele deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Aqui Lucas ele já fala sobre um banquete, aqui ele já fala mais abertamente na exposição da conversão e da chamada ali do nosso irmão Mateus, né, ou Levi, que é a mesma pessoa. E fez-lhe Levi um grande banquete em casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam, estava ali murmurando, indignado, contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aí Jesus ele toma a palavra e responde, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Marcos, o evangelista Marcos, ele também relata a conversão de Mateus. Marcos capítulo 2, versículo 14 ao 17 diz assim, e passando viu Levi, filho de Alfeu. Olha só, Marcos ele já dá agora a paternidade, ele mostra que Mateus, né, ou Levi, que é a mesma pessoa, o pai dele chamava-se Alfeu. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Aqui Marcos já fala em uma nova roupagem, ele acrescenta algumas coisas que nos outros evangelhos não tem. Fala que eram muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Então eles começam no versículo 16 aqui, os publicanos e pecadores, os publicanos, na verdade os fariseus e os escribas, batem em cima, né? Os escribas e fariseus, perdão, eles batem em cima dessa questão. Como é que pode ele sendo aí agora o momento, o homem que cura, o homem que prega, o homem que arrasta multidões, como é que ele pode ser santo se ele senta com pecadores? Como é que ele pode ser santo se ele senta com publicanos? Né? E os escribas e fariseus vendo isso, vendo Jesus sentar e comer, comungar com esse tipo de pessoa, como que pode ele comer com publicanos e pecadores? E Jesus, no 17 também, Marcos aqui, capítulo 2, versículo 17, Jesus tendo ouvido isso, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos, esse é o nosso estudo, nossa introdução ao Evangelho de Mateus. Eu tenho
aqui o meu Instagram, quero convidar você para me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo anexo também. Qual rede social você estiver, essas aulas estão sendo ministradas lá no meu canal no YouTube, tá bom? Eu ministro lá no canal no YouTube, você pode pedir, aí eu passo para você, é só seguir lá Jadir Brito Oficial no YouTube também, e a gente vai estar estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo do nosso estudo. Estou migrando as nossas aulas aqui para o YouTube, então você pode estudar num horário flexível, vai ficar gravado aqui. Se você quiser o PDF desse estudo, eu passo para você também, gratuitamente, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Siga-me no Instagram, vamos avante, vamos evangelizar, vamos estudar a Bíblia, pois faz muito bem.